again and I'm on the run, looking for love in a sad song. Apareço aqui com de vermelho com fundo vermelho. Tô maravilhosa. Vai destacar bastante. O destaque da cortina vai ser 0 mesmo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Pra quem é de noite, bom dia pra quem é de dia, né? Isso. Quem estiver por aí, dá um salve pra gente, pra que a gente possa saber, né, como está o nosso áudio, né? A gente testa muito antes de começar, né, Marcos? Mas não dá muito certo, não. Não dá muito certo. Eu tô tentando adicionar até agora uma fonte aqui no meu controle aqui do Prism, só que não vai, ó. É que nem sempre os deuses da live estão a nosso favor, né? Às vezes não. Às vezes acontece. não, às vezes não. É verdade. Bom, gente, de qualquer maneira, né? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje estamos aqui para falar sobre Duna, a Duna parte 2, mas mais do que isso, né, Marcos? Falar também sobre o universo, né, de Duna. Não que nós sejamos super, entendidos, mas a gente tem umas coisas legais para falar. Porque, afinal de contas, vamos lembrar que Duna já teve várias versões, já teve a tentativa do Jodorowsky, né, de fazer a versão dele de Duna. Então, acho que vale o bate-papo, né? Sim, sim. A gente vai falar sobre alguns aspectos aí interessantes desse universo, né, que o Frank Herbert criou. Mas chegaremos lá, né? Chegaremos lá. Deixa eu tentar tirar umas coisas aqui. Enquanto isso, tu quiser conversando um pouquinho, eu vou tentar... Ó, o gato ali, ó. O gato fazendo merda. Eu vou tentar mexer aqui nos controles aqui da live, né? Porque você sabe, a gente não tem ninguém... Ó, é a gata mesmo batendo ali no coisa. Se tremer é a gata, gente. Vou tentar aqui dar uns ajustes aqui enquanto o Marcos vai conversando um pouquinho. Isso, o Duna, os 2 filmes e também outras adaptações anteriores são baseados na série de livros do Frank Herbert, né? E que começou a ser publicado em 1965. Daqui a pouco vai fazer, né, 60 anos, já tem mais de 50 anos que foi editado. E o Frank Herbert, a gente estava até conversando um pouquinho, eu e a Angélica, antes de começar aqui, ele era um cara meio dado a obsessões, né? E ele era jornalista, ele vivia de publicar material em vários jornais, né? E detalhe, ele era um cara que faz tudo, ele publicava reportagens, artigos, fazia material fotográfico também, ele era fotojornalista também, era um freelancer, um faz tudo de jornal. Só que ele começou durante uma época da vida dele a se interessar muito por psicologia, por ambientalismo, por ecologia, por filosofia. Ele era um cara muito lido também, né? E ele gostava também, entre as leituras dele, estava a ficção científica. Durante um período de uns 10 anos, o Herbert ficou lendo loucamente ficção científica, enfim, como a gente falou, ele era um cara dado, quando ele encontrava um brinquedo novo, ele não largava mais. Então, ele leu muito ficção científica durante uma década da vida dele, e ele falou, poxa, dá para escrever isso daí, né? A mulher dele, na época, ela escrevia histórias também para revistas de romance, e ele começou a publicar histórias, contos de ficção e fantasia em revistas também pulp, em revistas de gênero, né? Mas até então ele não vivia disso, ele continuava trabalhando como jornalista. Ocorre que encomendaram para ele um artigo sobre as dunas de areia do Oregon. E o que acontece? O seu Frank Herbert foi lá fazer uma pesquisa sobre as dunas, aí a obsessão batendo. Ele começou a pesquisar as dunas do Oregon, aí ele começou a pesquisar outros desertos do mundo, os povos que vivem em desertos, como os tipos de areia que tem no lugar. E aí o cara ficou meses e meses e meses e meses estudando, não escreveu artigo coisa nenhuma, começou a mergulhar nessa obsessão por esse, né, meio ambiente que é o deserto, e teve uma ideia, pois isso aqui dava para escrever um livro, onde eu pudesse reunir, além dos estudos que eu fiz, né, sobre essa coisa das regiões desérticas, as minhas ideias sobre filosofia, sobre ecologia, sobre tudo, e ele resolveu escrever um romance de ficção científica e falou para a mulher dele, né, na época, falou o seguinte, olha,
será que ela tinha conseguido um emprego fixo, né? Não estava mais vivendo só de publicar coisas, histórias freelance em revistas, a esposa dele. Aí ele falou, será que você conseguia sustentar nós dois enquanto eu desenvolvo esse livro? Aí ela, bacana, Herbert, vai lá. Bacana, Frank. O Frank ficou os próximos 7 anos da vida dele escrevendo esse romance, né? Uma chaprosca de 900 páginas foi o resultado. Ele botou o calhamaço debaixo do braço e foi procurar editoras. Ocorre o seguinte, as editoras de ficção científica e fantasia na época, elas gostavam de publicar contos, romances não muito extensos e de certa maneira de fácil digestão para o público. O livro dele não era nada disso, é um livro enorme, complexo, com uma mitologia extremamente complexa, lidando com temas filosóficos, políticos, ambientais complexos. E aí o que aconteceu foi que ele procurou uma editora, 2, 10, 20 e recebeu mais de 20 nãos. E como era típico do Frank Herbert, ele desistiu? De jeito nenhum. Ele saiu oferecendo para editoras que não tinham absolutamente nada a ver com ficção científica. Até que um sujeito que era um publisher de uma editora, que ela publicava livros infanto-juvenis e livros de bricolagem, ele cismou e falou, não, eu vou publicar isso daí. Vamos ver no que vai dar, vamos entrar aí no ramo da ficção científica editorial, então, vamos lá. O livro acabou sendo um relativo sucesso de vendas, mas foi um grande sucesso na crítica. Ele ganhou no ano seguinte o prêmio Nebula, ele dividiu o prêmio Hugo no ano seguinte, e aí o Frank, né, falou, opa, eu acho que o caminho é esse. Ele continuou escrevendo as continuações. Com o tempo ele passou a viver exclusivamente de literatura e nos próximos 20 anos da vida dele, entre dar palestras em universidades sobre diversos temas, desde escrita criativa até ecologia e filosofia, e escrever ao longo de 20 anos aí as continuações, né, da saga Duna e outros livros, ele mergulhou nessa coisa da literatura e não sei se ele esperava que isso fosse acontecer, os livros foram sendo sucessos cada vez maiores, gerando cada vez mais dinheiro e criando uma base gigantesca de fãs desse universo. A ponto também dos livros, além de criarem uma base de fãs, eles, por terem uma série de, como a gente comentou, de discussões de política, psicologia, filosofia, ecologia, começou a virar uma espécie de culto. O pessoal começou a encarar o Frank Herbert como uma espécie de guru. Ele virou um Poa Trades de certa maneira, mesmo depois da morte dele, porque ele morre em 86 devido a complicações de uma cirurgia para retirar um câncer de pâncreas, né? E é meio que isso. E aí a gente chega a, como você mesma citou, claro, um grande sucesso literário, um livro muito influente. Esse livro acabou, por exemplo, influenciando um filme chamado Star Wars. Ele é a grande influência. Imagina, é um império galáctico opressor e aparece um salvador ali, que é o The Chosen One, que vai enfrentar o imperador desse grande império galáctico. Isso é o tema de Duna, né? De Star Wars também, óbvio, né? Não, é que nem o Duna do Jodorowsky, porque tem um documentário maravilhoso, né? Quem não assistiu ainda, deixa eu até colocar aqui para poder falar para vocês, que o Jodorowsky tem um documentário, aliás, ele tem um documentário sobre ele tentando fazer Duna, né? Que ia ser uma produção inacreditável de 1971, né? A produtora, olha lá, é chefiada pelo produtor de cinema Arthur P. Jacobs, e tal. Fizeram um consórcio francês liderado por Jean-Paul Guibon, comprou os direitos do filme, do diretor Alejandro Jodorowsky e tal. E aí começa a grande lista de pessoas envolvidas e tal. E é uma história muito famosa, essa história do Jodorowsky, porque até, nossa, cita alguns nomes aí de pessoas envolvidas nesse Duna dele. Não, ele queria ter participações aí do Salvador Dalí, por exemplo, Orson Welles, Mick Jagger, o Udo Kier, pessoal que assistiu o filme lá, filme do Kleber Mendonça Filho.
Ah, sim. Eu sei qual que é. Enfim. O Udo Kier, o famoso Né? ator que tem vários filmes de terror maravilhosos. Então, o Jodorowsky queria fazer uma grande space opera psicodélica de 8 horas, não era? E acharam absurdo, né? Sim, Então, e chamando gente como a gente citou tinha- aí. ia ter o Dan O'Bannon, né? Pra quem participando. conhece. Isso. Fazendo efeitos especiais, Salvador Dali, gente. Isso. Glória Swanson, David Carradine. Uhum. Nossa, não acaba. A gente é uma lista... Moebius. Moebius, porque todo o concept art que foi reutilizado depois tem a ver com a questão de ter o Moebius envolvido. Isso. O Jodorowsky, mas assim, claro que, né, às vezes as coisas parece que não são para acontecer, né? A gente fica com Isso. essa impressão, mas Uhum. que a reunião que ele fez das pessoas acabou gerando muita coisa boa, acabou, Sim. né? O design de produção que foi pensado pro Duna do Jodorowsky, os storyboards, algumas ideias também, várias ideias em termos de linguagem cinematográfica e uso do som, foram depois ser digamos assim, o cerne de filmes como Alien, Blade Runner, Contato, aquele filme baseado no livro do Carl Sagan. Aham. Então, o filme do Jodorowsky, do Duna, não aconteceu, mas ele tem vários, digamos assim, filhos, né, não assumidos. Depois, o diretor, o produtor Dino de Laurentiis, famoso, né, famosíssimo Dino, que era um cara que era um grande produtor de cinema, mas principalmente um grande amante do dinheiro, também tentou fazer a sua versão e todo mundo conhece essa história, né, que o diretor do filme acabou sendo escalado para a direção, o David Lynch. E o David Lynch teve o seu, né, o Dino de Laurentiis enchendo o saco dele durante toda a produção, porque o David Lynch é um cara com uma visão de cinema muito própria e muito específica e muito exótica, digamos assim, e muito psicodélica. Aparentemente seria a pessoa certa para dirigir e trabalhar todos esses conceitos muito complexos e interessantes que tem no livro. O problema é que o Dino de Laurentiis ficou podando o David Lynch o tempo todo. O filme também, ele sofreu muito com os cortes, né? O David Lynch não pôde fazer o corte final, ficou muito insatisfeito com o resultado, mas eu acho que de qualquer maneira, né? Foi um filme que foi uma tentativa muito interessante. Eu tenho minhas dúvidas que mesmo o corte que o David Lynch pretendia fazer, se ele realmente faria jus ao livro e seria um filme que funcionaria tão bem assim. Eu acho que não, mas é uma opinião minha aqui, né? Eu assisti o corte desgraçado que foi feito pelo estúdio do Dino de Laurentiis e vi também o corte teoricamente que o David Lynch pretendia, né? Que algumas pessoas acabaram fazendo, né? Alguns fãs fizeram outro corte mais ou menos pensando como é que seria, mas em nenhum deles o filme chega a ser plenamente funcional, né? Como é o do Villeneuve, né? Que a gente vai chegar lá, né? Eu quero dar boa noite aqui porque, Léo, obrigada. Primeiro, obrigado por ter vindo aqui o Léo Guedes, né? Boa noite. Ele falou que vim ver os papos, mas não viu o filme, haha. A gente vai dar uns spoilers, mas vem cá, é uma história meio conhecidona, né? Mas eu digo assim, Léo, pode ter uns spoilers, tá? Porque a gente vai querer comentar algumas coisas. Mas eu queria só perguntar pra ti, Léo, já que você tá no chat aí, se o nosso áudio tá legal. Eu já percebi que a nossa câmera 2 ali, ela meio que foi de chibira já, entendeu? Ela já deu uma descansada, uma repousada e foi dormir. Acontece. Né, a câmera. Como é que é? A voz do Marcos está com ruído como se estivesse vazando aí, Marcos. Deve estar muito alto o teu microfone. Deixa eu dar uma mexida aqui. Sim. Tipo uma voz fantasma. Tá vazando pro meu microfone a tua voz. Provavelmente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma reconfigurada lá. Então, deixa eu só... Não tô achando aqui. Tirei alguns dispositivos. Mas eu vou deixar aqui rolando um banner. Eu vou lá tentar dar uma mexida lá, tá bom? Então vai conversando aqui com o pessoal aqui enquanto eu dou uma mexidinha, tá bom? Deixa eu ver se o banner... A gente teve também as adaptações para a TV, né? O Messias de Duna, Filhos de Duna, do canal Sci-Fi. Eu assisti muitos anos atrás e eu confesso para vocês que eu não lembro perfeitamente de tudo, mas eu lembro que na época era o que tinha, né? Para quem era fã
dos livros e queria ter uma versão para audiovisual do restante da história que não foi contemplado no filme do David Lynch e do Dino de Laurentiis. Então eu lembro que na época foi bastante comentado, gerou discussões sobre o teor da adaptação e, claro, era uma produção para TV daí da época, nos 90 e tudo, com recursos claramente insuficientes para reproduzir plenamente aquele universo. Mas em si era interessante, era mais uma tentativa interessante, embora a gente dificilmente possa considerá-la plenamente bem sucedida, né? E aí, depois de muito tempo desses direitos, né, dos livros ficarem, vem para cá, vai para lá, pré-produção aqui, pré-produção ali, tentativas abandonadas assim, acaba finalmente, e eu lembro que anos atrás se falava que iria finalmente acontecer, né, uma nova adaptação do Duna, e estava aquela questão de se discutindo quem seria o diretor, e aí no final das contas, quando o Denis Villeneuve foi confirmado, isso depois dele já ter emplacado coisas como A Chegada, né, o Blade Runner, né, a continuação, Blade Runner 2049 e outros filmes de sucesso, né? O Incêndio, Sicário, enfim, o cara, um diretor muitíssimo habilidoso, com traços autorais e um diretor que ao longo da carreira foi fazendo filmes progressivamente maiores, né? Em termos de escopo de produção. Então, bateu ali uma confiança no pessoal de que a coisa podia dar muito certo, né? Então, mas é isso. E aí gerou-se muito comentário sobre essa adaptação que viria e o pessoal confiando, né? Porque o Villeneuve tinha, né, a confiança do público que gosta de cinema, né? De cinema autoral. E ele é um cara também que ele já estava adentrando esse universo da ficção científica e dando muito certo. Então parecia mesmo a escolha certa para o projeto. E em 2021, né, foi lançado o filme Duna, o primeiro, né? E com um elenco que tinha o Oscar Isaac, né? A Rebecca Ferguson, o Timothée Chalamet como Paul Atreides, né? E, enfim, Josh Brolin, Jason Momoa, o Dave Bautista, Stellan Skarsgård, etc. Né? Um elenco realmente estelar, gente que está ali na crista da onda, né? Só que o filme foi um sucesso, foi uma adaptação que foi muito elogiada, mas gerou críticas também e um certo desgosto de uma parte do público por algumas outras razões. Ele é um filme extremamente bem produzido, extremamente bem conduzido, com atuações excelentes, efeitos especiais muito sólidos. O Villeneuve filmou em locações, né, num deserto mesmo, e os efeitos práticos, a construção de cenários é acompanhada por um trabalho de CGI muito competente e uma condução muito segura também da narrativa e do filme em si. Assim, ele mantém a padrão de qualidade que a gente tinha visto em outros trabalhos dele. A questão toda é que o primeiro filme, ele é uma grande introdução a esse universo do Frank Herbert, a toda a trama política da queda da família Atreides, a traição que eles sofrem, né, por conta, e o ataque que eles sofrem dos Harkonnen, e o Paul Atreides e a mãe virarem dois párias, terem que se esconder e tentar sobreviver, fazendo contato com o povo do deserto, que são os Fremen. E quando a gente está nesse momento ali em que eles estão ali tentando manter Tu viu que mexeram na câmera? Acho que foram as gatas, né? Talvez. Olha lá. A nossa live de Duna aqui, ela tá maravilhosa. É que passou um verme do deserto correndo e foi poeira pra tudo que é lado, né? Aliás, você já estava falando do Duna 1, né? Isso. Aí... Boa noite, olha lá, Max. Boa noite, Max. Tá tudo bem, gente? Prossigam. Isso. Vi o filme e o livro, acho estupendo. Muito bem, muito bem. E aí o que acontece esse primeiro filme, como a gente tava falando, né?
ele acaba de uma maneira um tanto quanto abrupta. A história não Que é o primeiro filme? Primeiro filme, ela não é concluída. Não, assim, algumas pessoas reclamaram disso, mas o filme, ele Eu acho que ele acaba de uma maneira abrupta. essa cara introdutória que esse filme tem para esse universo, ele introduz o universo, introduz a trama política de traição e ele prepara o terreno para esse segundo filme que ele tem, digamos assim, uma trama um pouco mais agitada, porque ele compreende a guerra de guerrilhas que os Fremen vão fazer contra os Harkonnen, que agora são eles que estão com a tarefa de administrar ali, né? A extração da especiaria. E aí chegamos no nosso filme Duna 2, né? O Duna 2, gente. Duna 2, olha, foi uma experiência, gente, que maravilhosa, né? Eu acho que dá pra gente contar alguns detalhes, né? Porque tu contou o que acontece no Duna 1, porque eu fiquei tentando arrumar lá o microfone. Aliás, tá resolvido a questão do microfone? Como é que tá, gente? Do chat. Como é que tá vazando o áudio dele? Como é que tá? Vocês vão dar a cara pra crítica, mas esse Max 3X aí, que quem é? Não é meu filho, que meu filho utiliza esse Oliver Max, né? Deve ser outro Max. Vão dar a cara pra crítica mais. Eu não entendi. Depois você explica melhor o que você falou e diz pra gente aqui, quem tá aí assistindo, se o áudio tá bom agora. O ruído parou. Marcos, era alguma questão de... A gente ainda deu uma boa testada, né? E o áudio do Marcos tá bem... Acompanha há muito tempo. Ai, que bom. É porque, por curiosidade, Max, com 3x, o meu filho também gosta de usar essa alcunha, né? Uhum. Então, a gente pensou até que era ele. Mas então tá legal. Obrigada, Léo. Mas então, no primeiro filme aí, você comentou aí do universo, você falou dos livros do Frank Herbert... Comentou sobre o primeiro filme, mas você falou as coisas que acontecem mais ou menos ou nem? Não, eu falei que no primeiro filme a gente é a trama de traição, né? Que os Atreides, eles vão ser a família que vai passar a administrar ali a extração. Eles são meio obrigados, meio obrigados, né? Pelo imperador, vão passar a estar responsáveis pela extração da especiaria, né? Aham. Ali no deserto do planeta Arrakis, e a lidar ali com as revoltas dos Fremen, né? Só que isso eles vão sofrer um ataque dos Harkonnen, né? E vão ser traídos e vão ser dizimados. Quer dizer, nem todos, alguns vão sobreviver. Por exemplo, o herdeiro da família Atreides, que é o Paul Atreides, e a mãe dele. Que por acaso... E é legal, eu sei que tu ficou meio perdido, que tu ficou sozinho, te abandonei aí, né? Falar alguns elementos que eles vão aparecer, obviamente, no Duna 2, né? Parte 2. Tem as Besserite, que a gente chama de Berrerite, né? Eu sei que tá errado. Porque Isso. tem um Berserk, né? Mas tem as Besserite lá, que elas criam toda aquela mitologia, inventam as profecias, né? Isso, inclusive, é até falado no primeiro filme. Isso. Aí entra algumas questões que é interessante. O Max tinha falado também dessa questão da guerra por conta do petróleo, né? Mas ficou totalmente zoado o enquadramento do meu bagulho lá, assim, ó. Tudo zoado. A gente já pode até... A grande inspiração para esse personagem, o Paul Atreides, a grande inspiração para ele, acho que são duas, né? Você tem essa coisa do Alexandre o Grande, né? E como... um pouco, né, na realidade, muito na lenda, a mãe do Alexandre teria tramado, né, e impulsionado a ascensão dele. Tem até dentro das lendas em relação ao Alexandre que ela também faria parte de uma seita secreta de bruxas e tudo. Claro que isso tudo é lenda, né? Mas mito... é um bom comparativo que você fez, ótimo, né? Esse mito do grande conquistador branco que fez essa ponte entre os povos, o Alexandre o Grande. Outra inspiração óbvia para o personagem do Paul Atreides, isso o próprio Frank Herbert falava, né? Não sei o que estou falando, era obviamente o T. Lawrence, o Lawrence da Arábia, né?
O Então, o cara Lawrence da Arábia, ele vai até entrar num tópico que a gente vai colocar lá pro final, né, Marcos, né? do Salvador Branco, né? Do White Savior, que todo mundo odeia, mas a gente jura que vai trazer esse assunto mais como um questionamento e tal. Isso. E porque também o Lawrence da Arábia, ele era aquele cara que ele era um conhecedor ali da cultura e dos povos árabes, e durante a Primeira Guerra Mundial, algumas tribos ali tentaram, ao longo de 4 anos de guerra, né, se livrar do Império, do domínio do Império Otomano, numa região ali que era que compreendia territórios da Síria, da atual Síria e Iêmen. Uhum. O Lawrence vai lá para ser consultor dos interesses britânicos, né? Acaba sendo escolhido também para fazer contato com as tribos. Aí ele entra em contato lá com um líder chamado Faisal e trabalha ali para unificar essas tribos numa guerra de guerrilhas, para expulsar os turcos, né? E prometendo que depois essas tribos se uniriam e iriam poder governar ali a região, coisa que não aconteceu, porque depois, quando foi feito o tratado para né, tudo ser colocado no papel, não foi o que aconteceu. As tribos não foram, né, não foi entregue a elas o controle da região como tinha sido prometido. E também tem uma coisa, o Lawrence, diferente do Atreides, ele nunca se colocou como salvador. Para ele tentava vender esse líder tribal Faisal como sendo o grande salvador ali que iria, né? Não, e tinha um esquema também nessa história do Faisal ficar falando que, olha, ele é o grande, né? É o homem escolhido, não é? Então tem um paralelo realmente, sim, né? Sim. São histórias muito parecidas. Não que a gente está falando que o Frank Herbert ele copiou, né? Mas são histórias muito paralelas, isso, né? Porque o Paul Atreides... Até porque são histórias de meio de White Savior, né? Isso. Tropo, né? Exatamente. Discute-se muito essa questão, e nesse filme entra muito essa coisa, porque você tem esses... Mas vamos abordar melhor essa questão do White Savior mais pro final. Certo. Depois que a gente falar, né? Uhum. Só pra gente não se adentrar agora, já não assustar as pessoas. Que tem um monte de gente que tá assim no Twitter, fulaninha comparou essa história com uma questão de White Savior, sendo que eu li todos os livros e lá... Sim, a gente entende, né? Que só que tem que ver, a gente sempre tem que ter um parâmetro para poder fazer uma análise do que o público conhece. O público não tem que ler 10 livros para entender uma obra, né? Vamos lembrar que é importante pensar nisso. E a gente vai conversar e se ater um pouco mais ao que está na tela. Claro, né? claro. Enfim. Bom, mas assim, já que a gente está falando aqui, primeiramente colocar aqui que a gente adorou, né? O Duna Parte 2. Eu tive a sensação, gente, de estar assistindo um épico, saca, sensacional mesmo, assim, nível Senhor dos Anéis. Sabe, você ter a certeza que você vai assistir muitas vezes o mesmo filme, sabe? Tem certos filmes que eu assisto que eu tenho certeza, eu falo, putz, eu vou ver muito esse filme na vida ainda. Eu sei que não agradou todo mundo, né? Os filmes, acho que não tem nem essa pretensão de ser uma unanimidade, né? Mas a questão é que foi incrível, é uma experiência que eu posso dizer tranquilamente que é para assistir no cinema mesmo, porque é inacreditável, né, Marcos? Uhum. Sim, esse filme ele ganha muito na tela grande, né? Ele é um filme feito para ser visto numa tela muito grande e com um sistema de som muito potente. Tem um trabalho ali de design de som absurdo, a trilha sonora extremamente climática e poderosa do Hans Zimmer, né? E o tom, né? Sempre... Isso. Como é que se diz? É um tom meio... Ele é um verdadeiro épico. É um épico. Né? Ele é uma história que vai ganhando proporções gigantescas e realmente épicas, porque tem muito... Eu brinco que tem muito épico de pé quebrado. Tem. Porque tem muito filme que ele se pretende... Porque um épico, ele é um filme onde... O que define um épico, você tem um personagem, esse personagem é uma espécie de encarnação dos anseios, das lutas e do destino de todo um povo, e para você traduzir isso visualmente, tem que ser algo efetivamente grandioso e monumental, porque normalmente as histórias realmente épicas, elas têm proporções monumentais. Acontecem batalhas, guerras gigantescas e monumentais,
né? O destino de povos inteiros é alterado. Isso. E isso é que é uma coisa que... E a gente sente todo esse gigantesco escopo dessa história, o quanto ela envolve a vida de milhões de seres, o destino de planetas e de um império inteiro, os diversos fatores ali políticos, psicológicos, de manipulação religiosa, também está tudo ali muito bem colocado pela trama. E o uso de sets de filmagem gigantescos, o uso de você usar locações realmente no local desse. Não é um chroma key, né? Isso. A própria o gigantismo das composições também que você vai ver em tela são, né, planos com planos muito... Você tem essa coisa o filme não tem medo de usar planos incrivelmente abertos e mostrar uma paisagem absurda, né? Reproduzir ali com muitos detalhes toda a arquitetura, todas as naves, todas as armas outra coisa interessante que esse filme tem, além do drama político muito bem interessante e profundo, ele tem o drama ali, um romance, digamos assim, trágico, muito bem feito. Que tá fadado, você vê que tá fadado a uma certa tragédia, né? Isso. Onde as pessoas não vão ficar juntas, né? E cenas de ação que ela... para não entrar assim, no lugar comum, nossa, as cenas de ação são incríveis, mas por que elas são incríveis? Primeiro, elas são incrivelmente bem pensadas e bem dirigidas. É uma coisa interessante, eu enxergava o Denis Villeneuve como um diretor muito bom para criar cenas de suspense e de tensão. Eu não enxergava ele como alguém com domínio de cenas de ação. Nesse filme eu passei a vê-lo como... Porque ele... Vou dar um exemplo que não chega a ser um spoiler. Um spoiler mais assim. Você tem as máquinas ali que elas são usadas para fazer, né, a retirada, né? A extração das especiarias ali da areia, que estão na areia, assim. E elas têm uma espécie de pernas mecânicas gigantescas, são máquinas de proporções gigantescas. Parecem umas aranhas, né? Isso, como se fossem aranhas andando sobre o deserto. Você tem os ataques que a guerrilha dos Fremen faz contra essas máquinas que são comandadas e protegidas pelas tropas dos Harkonnen. A maneira como o Villeneuve usa, por exemplo, os braços ali, as pernas mecânicas das máquinas, como a maneira dos Fremen se esconderem para fazer ataques furtivos, ao mesmo tempo, no caso de algumas das cenas, o perigo que representa você se esconder, que você pode ser esmagado, né? Ao mesmo tempo você tem os Harkonnen se apoderaram daquelas naves ali que eram dos Atreides, que é aquelas naves que parecem uns gafanhotos voando. As libélulas, isso. E eles usam franco-atiradores para proteger. Sim. O uso que ele faz de toda essa movimentação do ataque às máquinas, tendo que se proteger dos franco-atiradores que estão ali nas naves, isso cria cenas de ação incríveis, extremamente energéticas, ao mesmo tempo que elas têm um suspense e elas têm um peso muito grande. Sim. Parece que você realmente está vendo uma guerrilha atacar uma máquina de mineração e tendo que lidar com franco-atiradores, tendo que usar fogo antiaéreo. Tem toda uma lógica ali de batalha, de guerrilha, que ela funciona e ela é muito crível quando você assiste a cena. Além das cenas serem absolutamente épicas, explosivas e bombásticas também Então é um negócio que é muito legal de se ver. Nossa, eu adorei assim cada momento mesmo do filme. Eu gostei, eu virei muito fã da Rebecca Ferguson, né? Eu vivo falando isso porque ela é daquela série Silo, que é maravilhosa, e ela é uma figura incrível, né? Sim. Dando entrevista, bem-humorada, assim. Eu acho ela muito compenetrada. Mas as pessoas reclamaram até porque apareceu bem pouquinho a Florence Pugh, né? Que faz justamente aquela princesa, né? Que é filha lá do imperador. E também uma outra que apareceu bem pouquinho foi a Léa Seydoux, apareceu também. Sim. Né, nesse filme. E a Anya Taylor-Joy aparece muito rápido também. Porque ela vai ser a irmã, né? E assim, engraçado, porque todo mundo fala que nesse Duna aí do David Lynch, né?
que a parte do bebê falante é uma coisa muito hilária, né? E aqui, não sei, porque vai ter continuação, vai que tem um bebê falante mesmo, mas teve muitas conversas assim dela com a filha que tá no útero dela, né? E é uma coisa que acabou sendo interessante e intrigante, Sim. né, meu? Não caiu pra galhofa nem nada. O controle que o Denis Villeneuve tem do tom do filme é muito grande e ele sabe como tratar os conceitos de uma maneira que fique interessante e fique curioso, exótico, mas sem cair num humor involuntário como acontecia com o filme do Lynch em vários momentos, tem várias infelizmente. coisas engraçadíssimas e tal, né? Eu até pensei que o negócio do pessoal, porque a especiaria deixa as pessoas com os olhos azuis, né? Assim, o branco do olho fica meio azul. E eu pensei que ia ser uma coisa muito galhofa, cara. Porque no filme lá do David Lynch, né? É muito bizarro aquele olhão azul, assim, né? Parecendo que a pessoa, né? Como se tivesse fumado alguma coisa, mas ao contrário de ficar vermelho, ficasse azul, né? Mas assim, sai uma coisa mais legal aqui. Uma coisa mais discreta. Todo o design de produção desde a composição dos cenários até os detalhes de maquiagem ou de maquiagem digital, no caso dos olhos, é tudo muito bem pensado, é tudo feito com muito bom gosto, com um senso estético muito apurado. Então, nesse sentido, é difícil achar o que reclamar desse filme, porque ele é muito bem pensado em todos os aspectos visuais, assim, até mesmo. Na própria escalada que tem, né? Porque o personagem do Paul Atreides, ele é o estereótipo da saga do cara que não... Como é que é? The Chosen One. Não é The Chosen One, é aquele lá do cara que não quer ser o herói. Sim. Tem toda essa trajetória, mas tem um nome disso daí, que é até aquele... A jornada aí do herói, né? A jornada do herói, isso, né? Eu não quero ser, eu não sou e tal. Então, você... claro, é uma história que ela tem vários cacoetes, assim, do que é uma história mesmo da jornada do herói. Mas, ao mesmo tempo... A vizinha gritando aqui. Mas, ao mesmo tempo, você vê que... Nossa senhora, a vizinhança aqui hoje tá com a macaca, gente. Mas, então... Ainda bem que não dá pra vocês ouvirem. Mas então, é uma coisa interessante, é uma coisa que me pegou. Eu assistiria de novo no IMAX, porque tem gente aí que tá falando que no IMAX potencializa muito, mesmo porque a sala estremece, né? O som, sim. tudo, né? Não, e você tem essa coisa que o formato da tela vai se alterando de acordo com algumas cenas, né? E você tem essa possibilidade em algumas telas de IMAX, e isso gera uma imersão ainda maior, né? Mas aí, além de todos esses aspectos técnicos impecáveis que a gente falou, os atores, né? O Timothée Chalamet, ele tá talvez na melhor atuação da carreira dele. Timothée Chalamet. Ele realmente pega essa coisa do jovem herói relutante e pária, que vai ter todo esse arco até se tornar o líder e digamos assim, o reunificador ali, né? Ele vai conseguir, spoiler aqui, mas ele vai conseguir tomar o império de assalto, né? Levar esse povo ali também, os Fremen, que são o povo que está ali acuado no planeta deles, tendo que viver de guerra de guerrilhas, e vai levá-los a uma vitória, né? E partir junto com ele, tomarem a liderança do Império, é uma coisa muito interessante que vai acontecer, e ele encarna muito bem essa, digamos assim, essa tomada de decisão, ele aos poucos vai tendo essa coisa dele se aproximar dos Fremen, aprender a cultura deles, ganhar o respeito no campo de batalha, para depois que ele obtém esse respeito, ele percebe que nessa trama toda ele vai ter que assumir esse papel ali do Messias, do Salvador ali que eles estão esperando, embora
E uma coisa interessante, ele é digamos assim, ele é o escolhido, The Chosen One, mas que não é. Em outras histórias, o escolhido, ele realmente é o escolhido. Em algumas outras. Nessa, não. O Paul Atreides percebe que aí o escolhido é uma espécie de cargo que tá vago, e ele percebe que pros interesses da família dele, o lance é assumir esse cargo aí que tá vago, né? É uma coisa muito construída, né? A gente estava até conversando, né? Porque eu não li os livros, gente, mesmo. Não li os livros assim, eu dei uma pesquisada legal e tal, mas tem uma coisa até dele ele ser um ser geneticamente modificado, né? E tem toda uma construção que ela é feita ali para, na verdade, as coisas não são exatamente o que aparentam ser, né? Isso. Ele é o The Chosen One porque as Besserit, lá, o Berrerite, tanto é Bene Gesserit. Bene Gesserit. Bene Gesserit. As Bene Gesserit ficaram lá plantando há muitos e muitos anos que elas estão lá, só no Zap Zap falando lá, tem que ser fulano. E o próprio povo Fremen, né, que eles colocam... O filme ele tem uma coisa assim de uma preocupação com o fundamentalismo religioso, né? Uma crítica ao fundamentalismo religioso, que eu acho que o autor também deve ter, com toda certeza, mas ao mesmo tempo ele tem um olhar meio para esse povo assim de achar eles facilmente manipuláveis, né? Como se esses povos também dessas regiões e tal, eles fossem povos mais fáceis de manipular, né? Pela religião, inclusive. É o mito do bom, tá ali o mito do bom selvagem. É um povo, né? Que é um povo muito corajoso, muito forte, que sobrevive a condições muito difíceis do meio ambiente em que eles vivem. É meio beduínos, né? Como tem uma cultura tribal muito interessante, exótica, mas acabam sendo enredados nesse plano que envolve manipulação religiosa para, no final das contas, serem liderados por um cara que o próprio livro deixa claro, né, que é branco, né? Isso é o Salvador. E tem uma coisa, o tropo do White Savior, né? Por mais que as pessoas falem que não, mas peraí, essa história vai por outros meandros, né? E bababá, porque você não lê outros livros. Mas eu não preciso ler outros livros para ter alguma opinião da história que tá no ponto A, vindo pro ponto B, que vai pro ponto C. Aí tu vai alterando, mas é assim, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Quer falar sobre isso agora? Isso, não, mas então, esse... Já que eu preparei um bagulho mó legal pra passar pra vocês, só se eu levantar e colocar ali enquanto a gente fala sobre isso. Pode ser. Pode ser, então tá bom. Ui, se eu não cair, tá bom, né, gente? Então, pelo que a gente é dito no filme, tá nas entrelinhas também, esse complô, digamos assim, ele é uma coisa que é reproduzida, porque na verdade esse império ele é formado por milhares de planetas e ele tem um histórico de muitos milhares de anos, né? Mas essa ordem ali das sacerdotisas que a mãe do Paul faz parte, elas há milhares de anos plantam em diversos planetas, em diversas culturas diferentes, esse conceito do Salvador, né, do Messias, só que elas vão adaptando um pouco para cada diferente cultura e para cada diferente planeta, porque precisa ter um controle, né, desses mundos todos. Enfim, e dentro das casas ali mais poderosas e as principais famílias que controlam esses diversos mundos, elas também vão fazendo, através de casamentos e de manipulação genética, vão criando... digamos assim, seres geneticamente modificados para serem mais fortes, desenvolverem poderes psíquicos, etc., para que no momento que for preciso, cada um desses sujeitos aí possa ser encaixado para cumprir essa profecia do grande Messias Salvador, que elas mesmas implantaram naquelas culturas ao longo do tempo. E quem é que costuma fazer isso, assim? Tem esse hábito de ficar implantando coisas. Isso aí é uma questão, é a manipulação religiosa servindo a interesses imperialistas, né? Exatamente. E o Frank Herbert mostra todo esse processo que ele, claro, espelha do nosso mundo, né? A religião planta essas ideias ali Veja bem, não estou falando de nenhuma religião específica. Se a gente for pensar,
sobretudo as religiões monoteístas, elas têm essa coisa do grande Salvador, o grande Messias, e você precisa seguir uma série de regras ali, estar debaixo de uma série de regras para você ser alguém apto a estar, digamos assim, dentro do que esse Messias quer. Enquanto ele não vem, você tem os mandatários ali, né, os que controlam a religião, que vão organizando as coisas e organizando as pessoas dentro de uma ordem ali, enquanto espera a vinda do Messias. Você fique bonzinho, obedecendo ao líder religioso, porque ele vai falar para você o que você tem que fazer para ser, digamos assim, aceito quando o Messias vier, né? Não, então, eu queria aproveitar, até porque, né, se vocês estiverem falando, quiser escrever alguma coisa no chat, pode escrever que depois a gente comenta também. Né? Não sei se eu não estou atualizando o chat direito. Espero que eu não esteja ignorando ninguém aqui no meio desse processo. Deixa eu só ver aqui. Dar a cara. Como é que é? Eu acho que eu não fui claro quando eu disse. Desculpa, Max, eu estou lendo o teu comentário. Eu acho que eu não fui claro quando eu disse que vocês iam dar a cara da crítica. É que vocês sempre trazem novos pontos de vista. Obrigada. Não, eu não entendi isso como uma crítica, não. É que como tu construiu a frase, eu não entendi só, né? Não achei que era uma crítica, nada, não. Não, ele quis dizer que a gente ia dar nossa cara a bater para críticas, né? Nosso perfil, nossa opinião, né? Isso. É o que a gente costuma fazer, Isso. né? Inclusive, se você tiver críticas e discordâncias, se manifeste também o pessoal, que a gente gosta, viu? Sendo com respeito. Essa live tão caótica, eu me preparei tanto, estou revoltada. Fiquei até meio desnorteado, tinha tanta coisa para falar. Mas eu queria só trazer aqui, aproveitando que eu coloquei aqui, tá aqui rolando no Chroma aqui, que esse que o pessoal chama de tropo, né? Que tem a ver com a narrativa, como se constrói uma narrativa do White Savior, obviamente é uma coisa que não vem de agora, vem de, sei lá, To Kill a Mockingbird, né? Isso. E tal, Salvador Branco. E aqui tá passando uns exemplos, aqui é interessante a gente analisar as obras. E, gente, eu não tô querendo dizer especificamente que, oh meu Deus, vamos cancelar o Duna parte. Não, pelo amor de Deus. É só pra gente poder discutir essa questão, porque, sim, o cinema americano tem isso, é uma questão que não é de hoje. Tá passando para vocês, por exemplo, Avatar do James Cameron. Que, pô, o cara é um homem branco, ele vai se colocar ali, né, dentro de um corpo artificial, não é? De navio, e ele vai ser melhor do que os próprios navios. Vai ser é isso que a gente quer dizer. O White Savior costuma ter esses cacoetes. Isso. O cara é um homem branco, ele chega lá e ele vai ser melhor que os caras. Ele vai ser mais foda. Por exemplo, no Último dos Moicanos, pô, é uma coisa bem visível isso aí, né? Com o Daniel Day-Lewis. O cara, ele é branco. É adotado, né? Pelos índios, só que ele é a ponte entre os homens brancos. No final, ele é um grande, né? Guerreiro, isso. Parece que a história é sobre os indígenas. Quando tá falando de pessoas pretas, é a mesma coisa. Mas tem sempre foco no branco. Isso. Por mais que eu goste daquele filme, eu adoro esse filme Histórias Cruzadas. Eu gosto desse filme, acho lindo. Eu adoro a Viola Davis. Mas, cara, é um filme que também tem esse plot do White Savior. Porque a história é sobre ela. Ela amadurecendo enquanto jornalista, enquanto conta a história de pessoas pretas. Isso. Mas, na verdade, é sobre ela, praticamente, a história, né? Isso. Por mais bonitinho que seja o filme, tem aquele negócio da Viola validando a identidade daquela criancinha branca, mas é uma criancinha branca da qual ela trabalha na casa daquela mulher. Isso. Você tem tem um exemplo que eu gosto muito, que é o Edgar Rice Burroughs, né? Você tem o Lord Greystock, o inglês, né? Ele é largado na selva no meio dos macacos. Os macacos vêm aquele garotinho, aquele bebê branco e falam, meu Deus do céu, vou criar, e ele vira o rei dos macacos. Aí, não contente com isso, tem o John Carter, que ele vai pra Marte, e lá em Marte ele vira o guerreiro mais... Vira o rei dos marcianos, cara. Ajuda. O cara vai pra floresta, vira o rei dos macacos, cara. Isso. Então a situação é meio essa mesmo. Se você estiver em algum lugar exótico, eu vou colocar exótico entre aspas, né? Do Oriente, exótico na visão do branco. E se você tiver com algum problema grave, alguma guerra, é só tu achar o branco que tu achar, você gruda nele que ele vai salvar o dia. Isso, então é essa discussão que eu quero levantar. Eu não quero aqui trazer para falar assim, não vamos assistir, não vamos mais ler os livros do Frank Herbert. Não.
Não, pelo amor de Deus, vamos. Aliás, todos esses filmes. Porque vocês vão ver que é interessante. Não, que nem aquele negócio do cancelamento. Você cancelar, você encerra o diálogo. Isso. Entendeu? Você discutir é outra coisa melhor do que cancelar. Isso. Né? O Thiago de Lima Castro tá aí. Boa noite, Boa Thiago, noite. Querido. Boa noite. Lembrou do Christopher Lambert em Greystock. É isso mesmo. Era o Christopher Lambert. Eu gostava daquele filme, sabe? Eu adoro. Aliás, é um dos melhores filmes do Christopher Lambert. Isso. E é um filme sério, né? Interessantíssimo. Mas o Marcos está coberto de razão. Quer dizer que te joga no meio dos macacos, das panteras, dos ursos, tu vira automaticamente, né? O fantasma, né? Por Vamos exemplo. lembrar que o autor, por mais que a gente goste dele, era um cara, né? Sim. Branco também. Né? Exato. Aí o fantasma também. Os pais são assassinados por piratas, etc. e tal. E aí ele. Pego lá pra ser criado pelo fantasma anterior, né? Uhum. Aí o Walker, também o branco, vira quem? O líder da Patrulha da Selva. Tá passando agora aí. Né? Tava vendo aqui, 13 anos um escravo. É 13 anos, né? 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. O Solomon Northup, né? Quem aparece salva o dia? Quem? Brad Pitt. O personagem do Brad Pitt, que era o produtor da história. Jamaica abaixo de zero. Chega o personagem do John Candy lá, também para resgatar esses velocistas que serão os caras esportistas. Último Samurai? Último Samurai. Quem chegar lá e vai virar um lutador não lutador, mas Isso. Não chega a ser um samurai, mas ele vai estar todo estilizado. Flash Esse daí, Gordon. então, com a Sandra Bullock, que eu adoro essa atriz, meu Deus, né? Que é essa história que no final até se revelou que a mulher era a maior filha da mãe, né? Lembra como é que é Gente, eu não tô lembrando, mas esse filme aí com a Sandra Bullock, que ela acolhe esse cara, se transforma num grande jogador, né? E tal. O Flash Gordon, né? Que o cara é um esportista, ele vai parar no planeta Mongo, o cara sai dirigindo nave espacial, sai tendo luta de espada com o Imperador Ming, que se o cara é o Imperador, ele deve ter tido os melhores espadachins pra ensinar ele a lutar. Mas o Flash Gordon pega a espada lá, nunca tinha pego uma espada acho que na vida, e fala, não, eu vou lutar com o Ming. O Max falou aqui, vocês têm que ler Fanon e descobrir que o buraco é muito mais embaixo. Olha aí, Marcos. Você leu já esse aí? É o Frantz Fanon. Que é um estudioso dessa coisa do pensamento colonial, né? E o Max tem toda a razão. Tem toda a razão. Né? Isso tudo serve porque o colonizador... Veja, o argumento é que ele está trazendo civilização, modernização, ele está ajudando ao desenvolvimento daqueles povos que são atrasados. Ele tá de olho, na verdade, em dominação geopolítica e tá de olho em possuir os recursos naturais da região em que aquele povo vive. É claro. Né? E aí, só que ele precisa validar essa dominação de alguma maneira. E aí tem toda essa construção de ideias. Ainda querem ficar bonito na fotografia. Sim, porque tem isso, o cara que é colonizador, né? E a gente pode falar de vários sistemas de colonização muito cruéis, né? Dos piores que você possa imaginar. E os caras ainda querem sair bem na história. Eles ainda querem sair como, né? Nós somos dignos e viemos ajudar. Não é esse pensamento imperialista? Você chega e fala assim, eu vim trazer educação, cultura. Entendeu? Isso. Mas o Frank Herbert, o que é interessante é que o Paul Atreides é, sim... o arquétipo do salvador branco, né? Do cara que vem de fora ali, era aliado de quem te oprimia, mas na verdade ele vai conduzir você à vitória lutando no ambiente que você foi criado, mas ele é melhor do que você, né? Ele consegue ele consegue montar o verme melhor do que você, ele consegue ter estratégia. Aliás, o Uber de verme nesse filme aí é toda hora, né? Tu chama o Uber lá, batendo lá com o negocinho lá, espeta, bate, aí chama. É o Uber mais complicado de pegar que eu já vi. E eles não cancelam corrida, né? Não cancelam a corrida porque o verme é gigante. Isso. Mas assim, vocês reparem que o Paul Atreides, e claro, adorei o filme, só deixando bem claro, o verme que vai lá, que é o maior verme. E o mais antigo, né? É o mais antigo. Isso. Né? E, e como é que o cara chama ele? O Rio Sapalá? Como é que é? Esqueci o nome. Esqueci. Alguém depois escreve aí no chat, né? Mas virou até piada, virou meme isso daí, gente.
Mas uma coisa legal dessa história, porque a história que a gente está vendo na tela, né? Detalhe, é que ela tem camadas, porque ao mesmo tempo o filme, né? O roteiro, e isso está no livro também, deixa claro que esse cara, esse Salvador, ele é parte de um grande plano de manipulação e de dominação também. Sim, né? Sim. E isso é bacana. Ele diz, ao mesmo tempo em que vai desconstruir, né? O Poe é uma perfeita construção desse herói Salvador branco. Ele também desconstrói isso por um outro lado e expõe o quanto que isso é uma trama de dominação também. E para validar, né? Sabe que e essa é bacana história isso. Não à toa esse autor ele é tão importante. Porque essa é uma história que vai por outros meandros, entendeu? Então, sim, são vários livros e tal. Eu não vou nem prometer que eu vou ler, porque eu tô prometendo até hoje que eu vou terminar de ler o... Terminar de ler, não. Ler o que tem pra ler, né? De Guerra dos Tronos, e eu tô atrasado até hoje. Uhum. Mas é uma história muito interessante, né? O Thiago até falou aqui, eu falo do Planeta Mongo, né? Do Flash Gordon, e falou aqui que o Imperador Ming é bem estereótipo de asiático, né? Ou seja, dominação, né? Isso aí tinha essa coisa que os vilões... período de Guerra Fria e tudo mais, né? Apesar que o Flash Gordon é anterior à Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? Mas é uma coisa assim que os vilões tinham caras de orientais, né? E o Ming é obviamente uma alusão à China, claro, enfim. Claro. É meio que profundamente racista, né? Digamos assim, a perspectiva do Flash Gordon, né? Mas também é outro ícone da cultura pop, né? Tudo. É um cara loiro, vamos lembrar, um cara loiro, né, e tal, até nos quadrinhos. Uhum. Então, assim, a gente trazer essas questões não é a gente reduzir a importância do filme ou o nosso gostar, e sim porque é um tremendo bate-papo excelente, entendeu? Uhum. Porque uma maneira de dominação, né, um soft power comum, é pelo cinema, é pelas obras de audiovisual. Sim. Né? Então você consegue empurrar, tanto que o mundo entende os Estados Unidos e tal pela questão do soft power, né? Sim. Eles colocaram o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, como lidar com o mundo, o que comprar através dessa maneira. É assim que nós vivemos, né? Então assim, é o jeito certo de viver, porque tá no filme, que é um filme super legal. Tem que ser um American Graffiti, que eu tô com meu carro envenenado e fazendo corrida, e por aí vai, um exemplo, né? Mas essa espécie de coisa, como também é muito interessante, eu acho bem legal comentar, porque tem um documentário que tem no YouTube, gente, é Real Bad Arabs, né? Como Hollywood como Hollywood vilanizou um povo. Porque você pergunta, hoje em dia, você vendo essa questão, que para fora do Duna, só para dar um exemplo aqui, né, Marcos? Que é assim, o que está acontecendo hoje em dia com o povo palestino, né, o povo de Gaza? Você fala, cara, como é que pode, né? Como é que o mundo está ignorando, né? Você fica revoltado, né? Você fala, putz, como assim? Tem 17 mil mortos, a maior parte de mulheres e crianças e bebês, e o mundo continua. Porque foi tudo muito bem construidinho, cara. Você assistindo esse documentário, você entende como Hollywood mostra essa espécie de povo. Eles são sempre vilões. Uhum. Eles são sempre exóticos. As suas mulheres são odaliscas. E por aí vai, gente. É interessante. É uma discussão ótima. Quando interessa também, politicamente, eles podem ser pintados como os talibãs e mujahedins. Quando eles estavam ali na guerra com a União Soviética, no Afeganistão, aí o Rambo ia lá se unir a eles eram os anjos da liberdade. É famosa essa história aí, né? Mas vocês veem como que as coisas são feitas, né? Então a gente parar para analisar é muito interessante, porque a gente não vira apenas alguém que recebe uma obra de audiovisual e parou na gente, né? A gente reflete esse filme, né, o que a gente está consumindo, não importa a música e tal, tenta refletir de certa maneira por que isso é assim, né? Isso. E tal. Você pode ter paralelo, você tem o filme tem essa coisa do Zeitgeist, capturar um pouco a essência do tempo, mesmo que às vezes ele nem tenha a intenção direta disso, mas indiretamente. Aí você tem muitos paralelos que você pode fazer com essa questão da disputa pelo petróleo, né? E como... A bomba atômica, tem um momento no filme, eu não sei, para vocês que leram o livro, se fala em bomba atômica no livro,
Porque eu ficou uma coisa assim na minha cabeça, assim, caraca, o cara falou bomba atômica. Os Atreides têm um arsenal de 90 e poucas ogivas atômicas e a ameaça de usar esse arsenal para destruir as reservas de... É muito retrato de um governo americano isso aí, né? Só não vê quem não quer, né? Isso. E tal, né? Você fala assim, o cara é um branco, chega lá mandando brasa lá em todo mundo, eu sou o cara do vozeirão e o caramba, e eu tenho várias bombas atômicas pra jogar, se vocês não me obedecerem. Mas você pode ter um paralelo aí interessante que eu acho, até visualmente, tem um certo paralelo também nessa coisa de guerras como a guerra do Iraque e depois a guerra de guerrilhas que foi feita para se resistir ali à ocupação americana. E é difícil a gente não enxergar ali um paralelo. Tudo bem, os Harkonnen, eles são um estado fascista, né? E altamente militarista. E aí, talvez há quem resista a enxergar exatamente ali um retrato dos americanos e dos interesses americanos no Oriente Médio. Mas... dá para enxergar, e é isso, né? Dentro desse filme que a gente estava até dizendo que ele tem o tropo do Salvador branco, ele também tem um retrato ali crítico aos interesses imperialistas de americanos e ingleses na região do Oriente Médio. E nem que seja indireto, mas ele está ali. E como também teve essa questão de quando foi interesse das potências ali ocidentais, elas também souberam se associar ao extremismo religioso, né? Quando foi interesse delas. E o filme, essas discussões todas estão ali no filme de maneira muito bacana e eu diria até que em certos momentos ela é corajosa, é muito direta, né? Sim, sim. Mas eu não concordo que nem... eu vou já responder você, Max, que eu dei o teu comentário. Eu não concordo, assim, que alguém compartilhou, assim, uma matéria do Brasil 247, acho que esse que é o nome do site, falando que é uma espécie de homenagem velada ao povo palestino. Eu não achei. Não achei. Você acha que tem uma homenagem ao povo palestino? Eu acho que Eu acho que mostra os Fremen como eles fundamentalistas, manipuláveis e tal. Né? Eu acho que é uma questão até meio de, né, sei lá, um olhar estrangeiro. O Max falou uma coisa bem legal, eu queria aproveitar para responder para ele, porque eu amo o livro do James Clavell, como a minissérie clássica, e estou assistindo agora a série atual do Shogun, né? E é exatamente o que você falou, exatamente. É mais uma história de White Savior. Porque é um cara branco, né? Só que na minissérie clássica tem muito mais a perspectiva do Blackthorne. Agora tem a perspectiva do Blackthorne, mas tem bastante também da questão política, social e tal, dos japoneses ali, né? Daquelas castas japonesas. Então, concordo demais contigo. Tem sim, viu? Afinal, James Clavell é um cara, né, branco, né? Então, o Thiago de Lima Castro falou assim: será que a escolha de Chalamet, todo mundo fala o nome dele bem, né? Chalamet. O Chaminé? Chalamet. Em parte é questionar esse herói branco tradicional. Ele tem traços suaves, mais magrinho e não fortão bonitão, por exemplo. Ele é um filé de grilo, né? Agora o pessoal fala, e eu acho que é uma coisa que eu até quero ler um texto para vocês. Espero que vocês deixem eu ler e vocês fiquem por aí. Que o pai, porque colocaram o pai do Chalamalek, qual é o nome lá do Atreides? O ator era o Oscar Isaac. Então, que o Oscar Isaac é um cara latino. Guatemalteca, né? Guatemalteca, um negócio assim. Então, já colocaram porque falam que ele, no livro, que ele tem um pele meio oliva, né? É meio tipo Katara, né? Então, é um cara que tem uma pele, não é branca assim, mas aí tem versões anteriores dos anos 2000, antiga do Lynch, que é um cara bem branco. É um ator mesmo. alemão. Pô, alemão, né? Tem o William Hurt, né? No momento, né? Tem o William Hurt. O ator daquele filme O Barco. O Barco, né? E do A Beira da Loucura também, né? Ah, tá. Enfim. Então, mas é isso aí, Thiago, né? Eu acho que tem sim uma questão aqui de... É assim, é claro que ele não é um brucutu, né? Do Velozes e Furiosos, Chalamaleko. Desculpa, gente, o Chamalé. Timothée Chalamet. Timóteo Chaminé. Bom. Timóteo Chaminé. Ele não é um fortão brucutu tradicional, né? Ele meio que desconstrói, né? Ele, quem sabe, talvez, o cinema, né? Depois de tantos anos de brucutus horrorosos, né?
comece a ter uns homens assim com uma aparência super comum, Então, né? mas tem um negócio que você tocou num ponto interessante, e o Thiago também. O cinema estava, durante um tempo, uns anos atrás, com uma tendência a heróis. Um cara que acabou ganhando vários papéis por conta dessa tendência de você não ter o estereótipo do cara fortão, você tem um cara mais, um homem, uma pessoa com uma aparência mais comum. Você tinha o Adrian Brody, por exemplo, nessa onda, o Shia LaBeouf, embora eu não goste muito do Shia LaBeouf como ator, mas o cinema estava com essa tendência de buscar protagonistas com um tipo físico mais comum e uma aparência mais comum. Isso foi interrompido por quê? Quando veio a onda do filme dos super-heróis. Aí voltou os deuses musculosos, né? E os machões musculosos voltaram à crista da onda com os filmes de super-herói, porque heróis são quase sempre, né? Caras muito fortões e bonitões, etc. E tudo. Mas talvez agora que está em declínio, toda essa estética do filme de super-herói está entrando num certo declínio e desgosto do público, talvez você volte até essa coisa de protagonistas com aparência mais comum. E o Timothée Chalamet, eu concordo com o Thiago, ele é um sujeito, e o Paul Atreides, ele não é um cara que ele é um herói fortão, que você olha pra ele e identifique ali um super-herói, digamos assim. Ele é um sujeito com aparência muito comum e até frágil. Isso ajuda, primeiro, no arco dele de um cara jovem, relutante, um Mauricinho, digamos assim, para e evoluir, se tornar um guerreiro, um líder, etc. E até eu lembro uma questão interessante, que eu vi gente reclamando que o Christopher Walken, ele falando que ele estava com uma aparência muito velha, muito cansado, ele não parecia... Ele é velho, gente. Não, mas ele tem que ser a representação de um imperador decadente e realmente velho e fraco. E covarde. E que está no momento de ser substituído, e que essa ordem ali, essa ordem religiosa que a mãe do Paul Atreides faz parte, percebe a fraqueza e a decadência desse cara e tá tramando a substituição dele e tá fomentando essa briga entre as casas para, através da briga, elas poderem fazer uma triagem de quem é o cara mais forte para ser o substituto dele. Só que o Paul Atreides, ele é um cara, a força dele tá... Eu vou trocar essa imagem do fundo aí, vai falando. A força dele não tá nessa coisa dele ser um cara enorme, bonitão, musculoso. Tá em ele ser resultado de aprimoramento genético, né? Uma coisa meio eugênica até. E dele ter um treinamento para desenvolver uma força interior, psicológica e psíquica, né? Então ele realmente... Ele é um herói que o que torna ele forte está dentro, né? Enfim, não é uma coisa que está no exterior. E é bacana isso, né? Eu acho bem bacana também. Ele não é o estereótipo do herói, né? E fisicamente, inclusive, eu concordo muito com o Thiago, mas isso dá uma outra camada e facilita a gente acompanhar o crescimento dele, né? Quando ele chega aquele momento que ele tem ele vai se colocar mesmo como líder e até desafia, fala, não tem ninguém aqui que consiga me vencer, e ele faz aquela impostação daquela voz. Eu dei risada que isso achei engraçadíssimo. É como se o cara tirasse de dentro dele uma fortaleza que aparentemente, quando você olha pro lado de fora, você não enxerga, né? Tô tentando fazer o nosso Chibira aqui participar da nossa live aqui. Eu queria ler para vocês aqui, só para poder encerrar esse assunto aí também, porque já são 10 da noite. Eu li uma matéria, né, tão legal aqui da Emmett Asher Perry, né, do reactormag.com. Ela escreve assim: por que é importante considerar se Duna é uma narrativa do Salvador Branco? Aí ela fala assim, que não é uma questão nova, que Duna existe há mais de meio século e que cada adaptação ou renascimento popular, fãs e críticos reservam um tempo para interrogar como ele atua ou se rebela contra certos tropos de história e conceitos populares, sendo o complexo de Salvador Branco central entre eles. Embora não haja respostas contundentes para essa pergunta, em parte porque Duna se baseia em uma construção de mundo intensa e em camadas, ainda é importante envolver-se e reengajar-se por uma razão simples. Todas as obras de arte, especialmente aquelas que temos em autoestima, devem ser cuidadosamente consideradas. Não porque precisemos destruí-las
ou pelo contrário, consagrá-las, mas porque todos deveríamos querer ter mais conhecimento e ser mais conscientes sobre a forma como as histórias que amamos contribuem para o nosso mundo e as formas como escolhem refleti-lo. Então, ela pergunta, o que acontece quando colocamos Duna sob esse escrutínio metódico? Se retirarmos as camadas, como na história dos Mentats de Herbert, o que encontraremos? Aqui ela diz que Hollywood tem uma propensão para o tropo do Salvador Branco, diz que constitui uma base para muitos filmes premiados de grande sucesso. Olhando para trás, ela menciona algumas coisas que nós já mencionamos aqui. O Último dos Moicanos, Avatar, O Último Samurai. E a lista se acumula de filmes em que uma pessoa branca pode aliviar o sofrimento de pessoas de cor. Ela usa essa expressão aqui, né? Que é incorreto hoje em dia, não se usa isso. Às vezes disfarçada de alienígenas azuis para fins de ficção científica, armadilhas, sendo especialmente escolhidos de alguma forma para ajudar em suas lutas. Às vezes essa história é mais pessoal, entre apenas 2 ou 3 personagens, muitas vezes rotulada de forma bastante duvidosa como baseada em uma história real. Aqui ela menciona The Blind Side, eu estava tentando lembrar desse filme aqui. Não, Chuchu, fica deitadinho aqui, senão você vai desligar o microfone. The Blind Side, The Help, Dangerous Minds, que é com a Michelle Pfeiffer, lembra que ela vai para uma escola também, que tem maioria de alunos negros, né? Eu assisti. Um filme chamado The Soloist, que eu não assisti. Tem o Green Book, né? Que é até com um ator que eu amo, né? Ganhou Oscar, a gente. Mahershala Ali, né? Com Mahershala Ali. E estão todos muito longe de verdadeiros acontecimentos que os inspiraram. E a mesma música, independentemente, uma pessoa branca é capaz de fazer o que os outros não podem, desde superar tabus raciais e preconceitos herdados até salvar uma raça inteira de pessoas da destruição certa. É um texto muito bom, ele é grande, então não vou falar ele todinho para vocês, né? Mas eu vou deixar logo embaixo aqui, porque vai virar um podcast depois. Então, algumas coisas que eu mencionei, até o documentário Real Bad Arabs, né? Eu vou colocar também aqui embaixo no link, não aqui no YouTube, mas lá no site. E é isso, né, gente? Acho que foi uma surpresa maravilhosa. Eu acho que gera um assunto muito bom para quem tem a cabeça aberta para poder gostar das coisas e mesmo assim entender o quanto a gente... como é que eu posso explicar? Tem que tomar cuidado para não gostar de uma coisa de maneira que nem o Lula. Eu sou o maior lulete, assim, né? Mas eu entendo que é um governo federal tem muitas coisas que tem que resolver, né? E coisas que ele falha, né? Tentando acertar ou não, né? Então, é uma questão que é a mesma coisa, assim, você ter o carinho por algo, você querer que algo dê certo, que a coisa flua, não quer dizer que você não pode criticar, né? Só para dar uma não sei quem comparação. Dia disse que política é a arte de, através da utopia, fazer o que na verdade é o que é possível. Exatamente, né? Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer trazer mais algum assunto? Acho que só pra gente completar essa questão em relação ao filme, acabou sendo um baita sucesso, teve uma estreia estrondosa, né? Uma estreia muito, muito relevante em termos de bilheteria. Facilmente a gente sabe que vai ter aí o Messias de Duna, inclusive o Villeneuve já deixou meio que... acho que já tá até confirmado. E só que se também aí o Messias de Duna der certo, há o plano aí de fazer ainda os outros livros. E detalhe, a saga de Duna ela continua em construção porque está sendo escrito ainda pelos herdeiros ali, né? Querem completar ainda com mais 1 ou 2 livros, né, para encerrar mesmo a história. Então tem bastante coisa para adaptar ainda. Não se sabe se o Villeneuve vai estar disponível para adaptar eu espero tudo. Que sim, porque eu acho mas que tem tudo a ver com a mão dele. A gente sabe que pelo menos o Messias provavelmente será... Que não é o Jair, hein? Messias de Duna. E outra coisa que a gente não falou é que o roteiro do John Spite, né, também, ele é o parceiro de roteiro dele, é o cara que o roteiro de filmes que não é muito bons, né, que não são muito bons, como Passageiros e Prometheus, né, mas... bom, vamos ver, né, o Léo Guedes fala aqui que ama o The Help, né, pena que é problemático, é verdade, eu adoro o The Help, assistiria várias vezes, mas eu assisto entendendo os problemas que esse filme tem.
O Max fala assim, recomendo a todos um canal chamado Algoritmo da Imagem, que vem batendo muito sobre muitos temas. Vou dar uma assinada, vou dar uma olhada assim, Max. Obrigado pela dica, vou Obrigada procurar pela também. dica, nós gostamos de assistir. Fora lembrar que as tias do Zap, com bandeira de Israel, dizendo que eles são cristãos. Né? Não, e bandeira de Israel com 5 pontas, né? Negócio impressionante, negócio viu? Satanás. Aí o Léo fala Messias, ô palavrinha marca, credo, a gente quer esse Jair, Messias na encana. Mas assim, gente, eu quero, aproveitando que a gente está chegando no final, primeiro, né? Tem muita coisa para falar. Eu vou assumir aqui que, normalmente, quando eu começo a me aborrecer muito com a questão técnica da live, isso meio que me derruba, né, Marcos? O Marcos sabe como é que é, né? Eu vou ficando doida, gente, furiosa, entendeu? E olha que eu fico tentando fazer as coisas dar certo, mas a gente trabalha com o que a gente tem. E isso é importante eu falar sobre isso, porque a gente tomou um sustaço e a gente precisa muito da ajuda de vocês, porque o Padrim, que é a plataforma que a gente mais recebe doações, né? A gente recebe no Apoia-se, no Colabore Aí também. Muita gente está no Apoia-se, muita gente doa por Pix, então obrigado. Mas eles mandaram mensagem pra gente falando como encerrar as atividades, né? Falaram assim, vamos encerrar as atividades em maio. Eu falei, como assim? Peraí, a gente tem padrinhos e madrinhas, né? Então a gente tá com medo de perder esses padrinhos e madrinhas. Exatamente. O pessoal falava que quem tem padrinho não morre pagão, né? Mas agora ficamos sem padrinho. Mas... Cara, assustador. Porque eu falei assim, gente, assim, eu falo isso sério. Assim, o nosso site, ele é financiado por vocês, né? Para manter os podcasts e tal, para ter um site... Porque a hora que não tiver como pagar o site, manter o podcast, a gente... Não digo que a gente encerra as atividades, gente, sério. Mas vai ser difícil, né? Não vai ter um site lindo, maravilhoso para poder deixar disponível, né? Isso, mas aí a gente... você que contribui com a gente via Padrim, eu sei que é uma coisa chata e trabalhosa, mas se você puder manter o seu apoio via Apoia-se ou Pix, a gente agradece muito, né? Obrigada, porque é isso que eu ia falar justamente. Para quem tá nos apoiando no Padrim, né, que sempre tem gente maravilhosa lá que todo mês... Padrim é assim, você paga todo mês, vem no cartão de crédito e tal. A pessoa ajuda a gente, isso salva a gente de diversas maneiras, vocês não têm noção, né? Então, por favor, passa o seu apoio pro Apoia-se, de preferência se for possível, porque a gente já tem lá tá como uma parada do computador até hoje, porque a gente não terminou. A gente ainda tá sem a placa de vídeo para terminar isso daí, então eu deixei aberto lá. Mas a gente tá com uma espécie de colaboração recorrente mesmo. Então, se você puder ir lá no Apoia-se, descadastrar, estão até avisando, né? Para retirar o cadastro e cadastrar no Colabore Aí, a gente agradece. Aliás, no Colabore Aí não, no Apoia-se, né? Ou então fazer um Pix, né? A gente deixou aqui embaixo, vocês podem ver, né? Ficou até repetido, né? Mas eu deixo rolando aqui esse banner e tal, pro pessoal ver o Pix e tal, mas eu vou falar em áudio aqui, porque vai virar um podcast também, né? Que é apoiomasmorra@gmail.com. Gente, essa maneira como a gente consegue ter as coisas, como é que a gente consegue se virar para poder estar tantos anos no ar. No começo a gente nem tinha essa espécie de apoio, né, Marcos? Demorou muito pra gente resolver aceitar. Mas ficou tão difícil, cara, tão difícil ter as coisas. E agora que a gente tá tendo live e tal, vocês veem como dá problema fazer a live e a gente se prepara muito, né? Pra na hora H ficar dando esses problemas todos. A gente nem tem uma... Como é que eu posso dizer, né, Marcos? Um esquema profissional, né, de fazer live. Não é. Nosso setup é todo caseiro, é todo no jeitinho. Então, se você puder assinar o Apoia-se da gente, a gente agradece de todo o coração. E obrigado demais, porque a gente recebe doações, viu? Via Pix e tal. E isso, fica bonitinho lá pra gente poder pagar as questões do site, etc, né? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. O que tu gostou mais nesse filme? Foi do Elvis careca ou do Drax, o destruidor do Guardiões da Galáxia com anemia? O que você gostou mais? Nossa, eu acho que eu gostei mais do cara toda hora falando, olhando pro atriz, falando: você é o... Como é que é? O Salvador, como é que é? Ali, House Ali. Teve também o Javier Bardem, né? O Javier Bardem virou meme isso daí, né? Qualquer coisa que ele faz virou coisa assim. E esse cara careca aí, não parece o cara da Energia Pura? Quem lembra desse filme Energia Pura, dos anos 90? Mas é o Elvis careca, né? Caraca,
mas não tem nada. Meu, eu vou te falar que esse personagem, ele chegou assim, né? Parecendo que ia causar e depois morreu e foi-se, né? Mas eu gostei de várias coisas, né? Gostei. O Javier Bardem, ele Eu gostei muito da Zendaya, meu Deus. Ela é uma excelente atriz, Nossa, né? maravilhosa. Mas a Zendaya, naquela série Euforia, ela já demonstra que ela é uma atriz que ela esbagaça. Ela tem uma capacidade para papéis dramáticos que é um negócio absurdo. Além de tudo, ela tem tudo. Ela é uma atriz que tem capacidade de fazer papéis dramáticos e pesados muito bem. Ela tem uma fisicalidade muito boa para todo tipo de cena de ação que você precisa. Então ela é uma atriz assim que... E ela vai longe, a roupa que viu? ela foi na estreia do bagulho foi hilária, né? Que ela botou uma roupa, ela parecia aquele personagem do Metrópolis lá, aquela personagem, com os bumbunzinhos, assim, as polpas do bumbunzinho, parecendo que tava dentro de um negocinho de forma de ovo de Páscoa, né? Que nem alguém falou. Eu vi. Alguém falou no Facebook, né? Mas, pô, ficou muito engraçado, cara. Mas ela é maravilhosa, assim, ela dá de... A Rebecca Ferguson também, né? Mas teve muita coisa legal, né? Não sei nem se vale a pena a gente contar todos os detalhes, só tem que assistir. Se você não assistiu, cara, é assim, né? Se desse presente, vá no cinema, né? Pra assistir, porque se eu pudesse, eu ia assistir no IMAX. Sim. Com toda certeza. Guardadas as devidas proporções, a gente escutou muito falar aí que ele é um épico, que depois de tantos anos apareceu um filme com proporções épicas que chega perto do Senhor dos Anéis. Ele é diferente, porque na verdade acho que o Senhor dos Anéis tem uma cara mais pop e pipoca até certo ponto do que o Duna, porque o Duna é uma coisa um pouquinho diferente, mas realmente ele é uma façanha técnica tão impressionante quanto o Senhor dos Anéis e ele consegue ser tão engajante enquanto história de jornada do herói, etc. É realmente um negócio. E vai se tornar um marco da ficção científica, sem dúvida, agora né? Eu tenho uma pergunta pra te fazer, né? Que é um spoiler, porque eu já li os spoilers do que acontece, que eu sou alguém que gosta de conhecer os spoilers das coisas, né? Eu fiz isso com Silo, gente. Tem podcast de eu falando do final de Silo. Né? Pra quem não odeia isso, vai ficar muito puto. Que eu fiquei lendo na Wikipedia o que acontece. Mas assim, será que eles vão ter coragem de pegar esse personagem, que é um personagem mocinho, né? Vamos colocar assim, mocinho, e fazer assim as consequências das coisas dele realmente aparecerem e tal? Será que eles vão fazer isso? E digo mais, você precisa ter essa construção dele como herói, embora o filme já demonstre que ele é um herói construído através de manipulação e de mentiras, para depois você ter as consequências do que essa manipulação e essas mentiras e como esse povo também os Fremen também estão sendo usados mais para frente, as trágicas consequências disso. Então faz parte dessa construção heróica dele para depois ele ser desconstruído, e vai rolar isso. Quero só ver. Né? Agora, se não tiver a continuação do Messias de Duna, eu acho que a Anya Taylor-Joy, por exemplo, vai ficar furiosa se não tiver essa continuação, viu? Trocadilho aí, gente, trocadilho. Eu quero deixar aqui os beijos e os abraços a quem tava no chat acompanhando a gente. Obrigada. O Léo Guedes, né? Léo, obrigada por você sempre aparecer aqui nas nossas lives, tá? O Max, né, com 3x. Muito obrigada. Obrigado, né? Max. Depois, obrigado, se você Thiago. quiser, você fala como é que é seu nome direitinho. Eu sei que é Max com 3x, né? Mas a gente gosta de poder tratar as pessoas pelo nome. Não ou não, né? Sei lá, cada um tem direito a reservar para si o seu nome, né? O Thiago de Lima Castro, que é o nosso amigaço aqui, apareceu também para dar um oi pra gente conversar. E é isso, né, gente? Então a gente vem chegando aqui ao final da nossa live, que eu tentei deixar tudo esquematizado para poder usar o controle aqui no celular e o caramba. Consertei um celular para isso, né? Para usar como controle. E vocês acreditam que o negócio deu pau e não funcionou depois, né? Entrou areia de Duna, né? Então vou ter que levantar aqui, mas eu já me despeço de vocês. Deixa o Marcos dando a mensagem final para vocês aqui, enquanto eu vou levantar para eu poder encerrar a live lá, né? Um beijo, boa noite, a gente se encontra no próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem, e em homenagem ao filme que a gente comentou, que é o filme Duna, que tem muita areia e muitas tempestades de areia. Tomem bastante água nesse verão aí, porque desidratação é sério, viu? É problema. Tchau.